Sabe aqueles momentos do passado que foi bom, que aconteceu, mas também bom que passou? Eu tenho uma história de anos atrás, mais de 10 anos atrás, provavelmente ali na metade de 2010 e início de 2011. Eu, ali, mais ou menos nessa época, eu fiz amizade com duas pessoas, que eram dois irmãos, um pouco antes desse tempo que eu acabei de falar. E ficamos de fato muito, muito amigos, porque éramos muito parecidos. E eles moravam numa cidade vizinha da minha e a gente eventualmente se encontrava. Em um determinado momento, os pais deles iriam voltar para a cidade natal deles e eles dois não queriam voltar. E ali, né, eu e um deles tínhamos ali 20, 21 anos e o outro irmão era um pouco mais velho. Pouca coisa. E eles decidiram ficar. Então eles iriam alugar uma outra casa e eles iam morar sozinhos ali. E aí conversamos e decidimos que eu também ia sair de onde eu morava na época na casa da minha avó e iria lá morar nós três numa mesma casa. E é muito interessante recordar isso porque a minha avó, quando eu estava provavelmente no processo de mudança ali para essa casa, a minha avó olhou para mim e falou assim: meu filho, por que você está indo? Você tem tudo aqui. E aí eu olhei para minha avó e falei: é justamente por isso que eu estou indo, porque eu tenho tudo aqui. Então logo morar com duas pessoas, dois amigos, que tínhamos basicamente a mesma idade. E teríamos que aprender muitas coisas que às vezes viver com os avós, com os pais, seria de uma certa forma impossível. E assim fomos empolgados para esse momento. E me lembro muito bem que na, na primeira semana, primeiro dia completo que a gente estava na casa, chegou ali à noite e um olhou para o outro e falou: por que a gente vai jantar? E aí, um deles, não sei se fui eu, enfim, tivemos a brilhante ideia: e se a gente pedir um cento de salgado? Ou seja, estamos morando sozinhos, podemos jantar um cento de salgado e ninguém vai nos julgar. Então pedimos um cento de salgado e uma coca 2 litros. E foi isso, uma belíssima janta, né, uma segunda-feira. Terça-feira, chegava a noite, olhamos um pro outro: e aí pessoal, o que nós vamos jantar? Tá aí, um cento de salgado e 2 litros de Coca-Cola. Novamente, pedimos a mesma pedida do dia anterior, comemos um cento de salgado e a Coca-Cola 2 litros. Na quarta-feira, a noite foi chegando, olhamos um para o outro e falou: quem pediu um cento de salgado hoje vai estar morto, porque não dá mais, não aguentamos. E na verdade, essa época foi muito interessante porque a gente foi aprendendo a se virar. Seja fazendo arroz, seja fazendo as compras, seja aprendendo a fazer feijão, seja lavando a louça, arrumando a casa, etc, etc, etc. Coisa que muitas vezes, quando vivemos com os pais, com os avós, isso pode nos impossibilitar em algum grau. Claro que a gente pode ter uma responsabilidade em um quarto, no nosso quarto, que a gente tem lá um certo dever de manter a coisa organizada, ou a nossa louça que a gente sujou, mas quando naquela condição morávamos nós três sozinhos, muitas vezes a louça de 2, 3 dias sobrava para para dois, enfim, lavar. O arroz que de repente não sabíamos fazer, tínhamos que aprender a fazer, porque não iríamos ficar comendo para sempre um cento de salgado. E assim, os meses foram passando, porque vivemos nessa dinâmica durante um bom tempo e fomos aprendendo.
a como, de uma certa forma, organizar a vida, organizar as coisas de casa, para que tudo rodasse de uma forma boa, de uma forma dentro das nossas possibilidades daquela época, ordenada. Então não era só estar ali como se tivéssemos de férias das autoridades, dos pais, dos avós, etc. Não. A gente foi vendo que ali tinha uma casa para administrar, que tinha compromissos a serem feitos, que a gente tinha que se alimentar, e etc, etc. Então, foi muito interessante essa época, que, como eu mencionei no início deste vídeo, foi bom ter acontecido, mas é claro, é ótimo ter acabado, porque certas etapas da vida não são feitas para durarem para sempre. É claro que esses dois amigos continuam, obviamente, sendo meus amigos. Hoje estamos todos, né, casados, todos temos filhos, mas algo precisa passar mesmo, né? Precisamos amadurecer, precisamos avançar na vida, porque senão a gente cai num erro muito comum, que é o que eu chamo de nostalgia das trevas, né? Que é ficar se lembrando, não se lembrando de algo ruim, mas se lembrando de algo que pode até ser bom, tendo nostalgia do passado, mas ficar ali eternamente, como se no fundo desejasse voltar para uma época que foi bom naquele momento. Então imagina, eu agora, com quase 35 anos, morando com um outro cara de 35 anos, com um irmão dele de quase 40 e comendo um centro salgado segunda, terça-feira, não faz mais sentido. Naquela época foi ótimo e tenho certeza que eles, assim como eu, né, todos tiramos grandes aprendizados. Mas que bom que acabou. E isso é muito importante, porque quantas pessoas ficam fixas no momento da história, como se eternamente quisesse voltar para lá. Isso é, de uma certa forma, desvalorizar o presente. E desvalorizar o presente é, de uma certa forma, também desvalorizar as pessoas que estão neste presente. Uma vez eu atendi um paciente que ele tinha esse elemento. E aí eu falei, olha, você hoje é casado, tem filhas, e você com esse movimento você está desprezando as suas próprias filhas. Não, não, mas eu amo minhas filhas. Tá, mas você está pensando só numa época que elas nem existiam. Como que você vai viver a vida daqui para frente com as suas responsabilidades que você tem, que não tinha naquela época, se você só está pensando naquela época? Quase como se tudo desse errado na tua vida, você voltaria para lá e torcesse para as coisas darem errado. Então, isso é muito perigoso. Então, é bom que possamos olhar para o passado, sim, ver coisas boas, sim, mas que possamos também entender que muitas coisas no passado tiveram um tempo para iniciar, um tempo para acabar, porque a gente precisa crescer e não ficar preso nessa nostalgia das trevas. Porque se ficar preso nessa nostalgia das trevas, é isso, esse passado, ele vai ser, no final das contas, um grande movimento de desprezo do presente e, consequentemente, onde se despreza o presente, não tem uma construção saudável do futuro. Não somos feitos para ficar olhando para trás. Somos feitos para ficar olhando para frente, obviamente. Então, esse é um ponto fundamental. Foi ótimo a minha época lá atrás, morando com eles. Foi interessante aprender muitas coisas que talvez eu não aprenderia se não estivesse naquele momento. Mas ótimo, aquilo acabou, a vida pôde continuar, podemos todos crescer, né? E, enfim, se desenvolver como pessoa, lembrando dos aprendizados daquela época, mas de jeito nenhum querendo voltar para lá.